Aposentadoria por invalidez e o contrato de trabalho. Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. O contrato de trabalho, ele permanece suspenso quando existe o reconhecimento de uma aposentadoria por invalidez pela Previdência Social. Isso porque o artigo 475 da CLT determina que o contrato de trabalho permaneça suspenso em caso de aposentadoria por invalidez. Havendo a reabilitação, ou seja, a perda da incapacidade, recuperando, portanto, a capacidade laboral, este funcionário, ele vai sim retornar ao trabalho. A empresa tem condições, tem previsões, na verdade, de rescisão deste contrato de trabalho, pagando as respectivas indenizações previstas em lei. Porém, o contrato de trabalho, é fato, ele deixa de estar suspenso pelo retorno à capacidade laboral do funcionário, pela recuperação da capacidade laboral. Porém, e se essa capacidade laboral não for uma realidade? E se o funcionário continuar incapacitado? O contrato de trabalho dele continua suspenso. Porém, a Lei 8.213, que é uma lei previdenciária, ela traz requisitos que esse beneficiário da aposentadoria por invalidez precisa cumprir. Esses requisitos são realização de perícia, que é o exame médico perante a Previdência Social, participar dos processos de reabilitação e também realizar os tratamentos gratuitos que forem disponibilizados pela Previdência Social. Esses são os requisitos obrigatórios. Se o beneficiário não cumprir esses requisitos, a aposentadoria dele é cassada, é cancelada. Porém, cumpridos esses requisitos e não recuperada a capacidade, ou seja, não tendo retornado ao trabalho, se esse beneficiário completar 65 anos de idade ou tendo completado 55 anos de idade, já tiver 15 anos que ele se usufrui dessa aposentadoria por invalidez, ou seja, que foi reconhecida a aposentadoria por invalidez dele ou auxílio-doença, esse beneficiário, ele pode sim considerar a aposentadoria dele definitiva. Isso por quê? Porque ele deixa de ter a obrigação de cumprir os 3 requisitos da aposentadoria por invalidez. Ele deixa de ter que participar de perícia, de ter que participar dos tratamentos oferecidos e de ter que participar dos processos de reabilitação. Ele tendo deixado de ter a obrigação de cumprir os 3 requisitos, automaticamente a aposentadoria dele é definitiva, porque não vai mais existir fiscalização quanto à condição de capacidade laboral ou não, que ele tenha retomado essa capacidade ou não, porque já vai ser considerado que ele não vai mais reabilitar, que ele não vai mais ter as capacidades recuperadas. Nesse sentido, ele tendo cumprido esse requisito de 65 anos de idade ou 55 mais 15 anos, ele é considerado um aposentado. Apesar de muitas vezes não mudar a nomenclatura, ele passa a ter uma aposentadoria definitiva. E com isso, o contrato de trabalho, ele pode sim ser rescindido com segurança. O ideal é que esse funcionário compareça ao RH e faça um pedido por escrito da rescisão do contrato dele, informando ou até comprovando que ele já cumpriu esses requisitos. E com isso, as verbas rescisórias dele, se houver verbas rescisórias residual da época que ele se aposentou por invalidez, vai ser quitado e o contrato de trabalho vai ser rescindido, vai ser baixado. Então, numa situação dessa, é extremamente importante que se tenha cumprido os requisitos do parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91, que é a lei previdenciária que traz essa previsão.
Caso contrário, sendo a aposentadoria ainda por invalidez, que ele tenha que fazer perícia, esse contrato de trabalho, ele precisa continuar suspenso, ele não pode ser rescindido. É uma determinação legal, é uma determinação da CLT. Você avaliando, analisando o artigo 475, aliado com o parágrafo 1º da Lei 8.213, é que vai permitir essa rescisão segura. E o importante, pedir para que o funcionário formalize isso por escrito. Essa condição é porque a aposentadoria, ela perde aquela questão de ser provisória. Ela deixando de ser provisória, automaticamente ela está convertida em definitiva. E é isso que permite essa análise aliada, o 475 com o 8.213, a Lei 8.213, artigo 101, parágrafo 1º, que permite essa rescisão segura. Era o que tínhamos para tratar hoje. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.